Olá, bem-vindo, obrigado por acompanhar os tutoriais e nele eu vou falar hoje a respeito de simulações de corpos rígidos. Vamos construir um cenário básico aqui, vamos entender esse efeito que é interessante. E esse exercício ele é válido para essa versão prevista aí 2.80 para versões anteriores. Vamos lá. Eu vou selecionar o objeto cúbico e vou usar a tecla X para deletá-lo. Vamos construir um cenário básico aqui para entender o efeito. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos voltar a nossa visão para o modo de visão frontal. Então eu vou clicar aqui com o cursor no gizmo, na seta X, eu consigo ver a visão pela direita. Vou usar o Shift A para adicionar uma mesh no formato UV Sphere. Vou aproximar com o scroll do mouse e vou entrar no modo Edit Mode. Aqui no modo Edit Mode eu vou desativar a seleção do objeto com Alt A e vou utilizar esse recurso que fica aqui próximo ao Wireframe, que é o recurso chamado Limited Selection. Aplicando ele, eu tenho como selecionar tanto as arestas, faces e vértices da frente, como de trás do objeto. Vamos vir aqui no Face Select e selecionar a opção de trabalhar com faces. E vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou usar agora a tecla B para aplicar a ferramenta de seleção retangular. A cruz que aparece, eu vou pressionar. Com ele pressionado, eu vou arrastar e vou selecionar somente essas faces daqui de cima. Estão selecionadas, eu vou usar a tecla X e a opção de deletar somente as faces. Faces apagadas, voltamos ao Object Mode. E eu vou usar agora aqui, encostando o cursor no gizmo, um giro orbital. Veja que eu tenho uma malha aqui da nossa esfera cortada pelo meio, como se fosse uma meia laranja. E vamos aplicar para ela um modificador básico, clicando aqui no ícone Modifier, ADD Modifier, vamos usar aqui o Solidify. Solidify, nós vamos aumentar um pouquinho essa opção aqui, Thickness. Vamos deixar em 0.09 e vamos aplicar modificador. Com isso aqui a gente consegue fazer a superfície desse objeto como se fosse um objeto sólido. Para suavizar a malha do objeto, nós vamos usar o botão direito, com ele selecionado, e usar a opção Shade Smooth. Eu suavizo e tenho aqui um objeto como se fosse uma meia laranja. Vou então fazer o seguinte: clicar no botão Move para aparecer o transformador de movimento, encostar o cursor do mouse na seta azul, pressionar o botão esquerdo do mouse e trazer essa forma aqui para cima. Esse objeto ele tem um formato de uma cuia. Eu vou usar o scroll aqui para afastar. Então ele está aqui com o nome de Sphere, porque nós utilizamos a esfera para fazer a sua formatação. Vamos clicar duas vezes e vamos dar aqui o nome de cuia. Enter. Apenas para facilitar a nossa observação dos objetos que compõem o cenário. Vamos usar um segundo objeto aqui, adicionando onde está o cursor 3D, bem no centro da área. Shift mais A, mesh do tipo UV Sphere. Segunda esfera adicionada, tecla S para diminuir o tamanho. Vamos encostar o cursor no seu transformador e trazê-lo aqui para cima. E com essa esfera adicionada, nós vamos usar o botão direito, Shade Smooth, para suavizar a malha dela. A esse objeto esférico, que está com o nome Sphere aqui, vamos clicar e vamos botar o nome de bola. Como terceiro objeto, para o nosso experimento, nós vamos usar um Shift A, Mesh tipo Plane. Plano adicionado, tecla S, vamos aumentar. E temos aqui agora um outro objeto. Vamos clicar e vamos botar superfície. Com os três objetos adicionados, vamos dar cores para facilitar o nosso entendimento. Para usar cores, pessoal, eu preciso vir aqui no modo Lock Dev ou no modo Rendered, que é o modo renderizado em tempo real. Vamos usar o modo Rendered para entender ou facilitar. Se vocês tiverem dificuldade de usar o modo Rendered no equipamento de vocês podem usar no modo Lock Dev, que é mais leve do que o Rendered. Selecionando o objeto bola, vou vir aqui no ícone Material, clicar em New. O próprio programa já coloca um material. Vamos dar o nome desse material de vermelho. Enter. E aqui em Base Color, eu vou clicar com o botão esquerdo e vou selecionar a cor vermelha. Veja que nossa esfera ficou com a cor vermelha. Vamos selecionar o objeto do qual nós demos o nome de cuia, com o botão esquerdo. Clicamos em Material, New, e vamos dar à cuia uma cor. Vamos dar o nome do material aqui de azul. E vamos aqui em Base Color, encostar o cursor do mouse, clicar o botão esquerdo, vamos dar uma cor azul para a cuia.
Ao terceiro objeto, vamos selecioná-lo com o botão esquerdo, que é a superfície, clicar em Material, New, vamos dar a ele em Base Color, clicando uma cor amarela. Temos aqui os três objetos, usando o modo renderizado para vermos as cores do mesmo. Para a aplicação do efeito de corpo rígido, o que é o efeito de corpo rígido? É a simulação de colisões entre corpos que não vão fazer a flexibilidade que nós vimos aí na simulação de corpos macios. Eles são corpos duros. E para fazermos uma animação simples, usando o efeito, nós podemos escolher objetos que vão ter ações ou vão ser passivos durante o efeito. Quem é o objeto de ação aqui? Vai ser a esfera que nós queremos que caia e despenque colidindo com esses objetos que estão embaixo. Então nós vamos selecionar o objeto esférico e vamos vir aqui no ícone na barra de propriedades que representa os efeitos físicos. É esse último ícone. Veja que entre os efeitos físicos nós temos o Rigid Body Constraint e temos o Rigid Body. Nós vamos usar para esse entendimento aqui a opção Rigid Body. Selecionando, nós aplicamos a esse objeto o efeito Rigid Body. Vocês vão notar que eu tenho o tipo de efeito Rigid Body que eu apliquei ao objeto. O ativo, representação. Então, se vocês voltarem a atenção de vocês aqui para a Timeline, que é essa janela na parte inferior, essa agulha aqui, que é a agulha de animação, quando eu fizer ela correr, clicando no Alt A ou aqui nesse Play Animation, vocês vão ver que a agulha corre, o objeto despenca. E aqui na Timeline vai surgir uma linha de cor laranja, que é a animação do efeito físico Rigid Body de ação. Vocês vão ver que o Type aqui nas configurações é ativo. Então o objeto sofre uma ação, cai, e ele vai usar aqui 250 frames iniciais, porque foi a quantidade de frames iniciais que o Blender colocou para criarmos uma animação básica de 10 segundos. Nós vamos diminuir essa quantidade de frames. A gente pode fazer isso vindo aqui na janela Timeline, clicando em End e colocando um valor. Vou deixar aqui só com 100 frames. Enter. Veja que eu diminuo a linha de animação. E agora, se eu voltar a animação do passo zero, ela vai do 0 ao 100 e volta o ciclo. Eu vou encostar o cursor do mouse na seta azul, pressionar o botão direito e vou movimentar para trás e para frente. E vocês vão ver que esse objeto que tem o efeito Rigid Body ativo, ele atravessa a malha dos objetos embaixo. Eu preciso dar a esses objetos o efeito de objetos Rigid Body, porém eles não vão ser do tipo ativo, eles têm que ser do tipo passivo, para serem objetos de impacto ou de colisão. Então vamos voltar ao primeiro frame da animação e vamos selecionar com o botão esquerdo o segundo objeto aqui, que é o objeto do qual nós demos o nome de cuia. Com o objeto selecionado, nós vamos também aplicar o Rigid Body. Da mesma forma que na esfera, vão aparecer aqui embaixo as configurações pertinentes ao objeto que nós usamos. Esse objeto aqui, de imediato, ele vai ter a mesma ação que o objeto de cima, ele vai cair. Porque, por padrão, quando nós aplicamos o Rigid Body, o próprio programa já coloca o tipo no formato ativo. Então eu preciso, com o efeito aplicado ao objeto de baixo, mudar essa opção Ative para o modo Passive. E vejam que agora o objeto ele não cai mais. A esfera cria uma animação até um determinado limite do objeto cuia. Por quê? Porque nós transformamos esse objeto, que era uma esfera, numa meia laranja e criamos uma malha diferente. Então o que é que acontece? No momento que nós criamos tanto o ativo como o objeto passivo, vocês vão observar que nós temos entre as configurações, vamos rolar essa barra aqui, de um e do outro, uma opção chamada Collisions. E nessa opção Collisions nós temos uma opção denominada Shape, que se formos traduzir é a forma que nós damos à condição do efeito. É como se fosse um corpo invisível que cada objeto desse tem para executar a animação do corpo rígido. Veja que eu estou utilizando aqui na esfera uma opção chamada Convex Hull. Então, entre as formas possíveis do efeito, como ele é um objeto esférico, eu posso utilizar o formato Sphere. Então ele vai dar a formatação, ou seja, o escudo invisível dele,
como se ele fosse interagir na forma de uma esfera. Então, se eu der animação, o objeto cai, mas vai continuar colidindo com o objeto de baixo. Vocês vão ver que aqui na opção Collisions, o shape dele está como se fosse um convex hull. Então, ele cria um escudo invisível que não permite que esse objeto esférico interaja com a malha. Se eu vier aqui na opção Collisions em Shape e clicar, vocês vão ver que tem outras opções que eu posso colocar na formatação do efeito junto a esse objeto. Como esse é um objeto que eu modelei de uma forma específica, eu não vou ter aqui, na verdade, um escudo de efeito relativo a essa formatação. Como eu não tenho esse escudo, eu posso usar essa opção chamada Mesh, pessoal, utilizando a própria malha dele para absorver o impacto. Então eu seleciono o Mesh. E aqui, se vocês notarem, dando animação, agora a esfera cai, ó, e entra colidindo com a malha desse objeto. Vamos selecionar a esfera, encostar o cursor na seta verde, vamos trazê-la um pouquinho mais para o canto. E aqui nós vamos, ó, dar a animação novamente, e ela bate na borda e cria uma animação de corpo rígido, de um impactando com o outro, dando o movimento que vocês estão vendo. Agora, existem outras possibilidades que vocês podem experimentar, que são os outros efeitos aqui para o objeto de cima, exemplo de configurações da massa. Eu posso fazer esse objeto ser mais leve, eu posso diminuir, ele está aqui usando 1 kg, eu posso fazer com que esse objeto seja mais suave na sua queda. Mas posso fazer também com que esse objeto ele interaja com um objeto mais pesado no impacto. Então ele cai com mais força aqui no impacto. Então vocês podem utilizar essas configurações para fazer uma diversidade de efeitos possíveis. Temos também a possibilidade de vir aqui no Surface Response, utilizar as opções de fricção, aumentando ou diminuindo o Friction e o Bounciness para criar efeitos distintos no impacto. Vamos voltar aqui para o passo zero. Vamos então selecionar o objeto cuia, vamos trazê-lo aqui para fora e vamos ver como é que vai ser o efeito da esfera em relação ao plano. Da mesma forma, o objeto vai atravessar. Por quê? Porque nós temos que dar ao plano também um efeito de superfície de impacto. Então, vamos selecionar o plano e notem que nós não temos ainda um efeito aplicado nele. Vamos clicar no efeito físico, Rigid Body. Como ele é um objeto de impacto, nós não vamos usar o modo ativo, nós vamos usar o modo passivo. Observem que se eu vier aqui agora e tentar fazer a animação de impacto, o objeto cai e colide lá com a superfície. Se vocês vierem aqui nessa caixa de configuração, vocês vão ver que eu tenho outras funcionalidades possíveis, exemplo de Friction, Bounciness, a sensibilidade da colisão dos objetos, que é a margem de um para o outro no momento da colisão, e temos como aplicar também forças dinâmicas. Vamos voltar então nossa tigela aqui para animação, vamos dar a animação por um global e criamos aí um efeito simples de corpo rígido, despencando e caindo sobre a área. Usem essas dicas para fazer algumas experiências básicas e mais adiante teremos outros experimentos usando os corpos rígidos para fazer outros efeitos interessantes aqui nos tutoriais. Até a próxima e boa sorte aí nos experimentos.